Olá, queridos, muito bom dia a todos, que o Senhor Jesus Cristo possa estar te abençoando nesse mais um dia em que Ele nos permite estarmos vivos. Louvado seja Deus por essa manhã tão abençoada, sexta-feira, como dizem, sextou. Que essa seja a sexta-feira mais abençoada da sua vida, que o Senhor Jesus já esteja te guardando, te livrando e te protegendo, você que já está na correria, no trabalho, na escola, nas suas atividades. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e que as suas ricas bênçãos estejam sobre a sua vida. Estamos mais uma vez reunidos para compartilhar o nosso café diário. Isso, todos os dias nós temos o propósito de compartilhar a mensagem de Deus e que você está sempre aí ligadinho para ouvir a palavra do Senhor. E eu conto com você no final dessa mensagem, que você compartilhe esse café diário com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero, na manhã desse dia, ler com vocês aqui um texto que se encontra no livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Primeiro é Mateus, depois o segundo livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Bendito seja Deus. Vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa para você poder entender. Livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos, não desfraudará ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha só. E Jesus, olhando para ele, o amou. E disse-lhe: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha só, querido. Que maravilha a palavra de Deus. Que interessante essa passagem. Nós vamos ver aqui, no texto que nós lemos, alguém interessado pela salvação de Deus. Nós vamos ver alguém que ouviu falar de Jesus e ouviu que o seu ministério não era baseado somente nas curas, nos milagres. As pessoas não simplesmente saíam curadas de suas enfermidades físicas. Ele não somente multiplicava os pães nem os peixes, mas a mensagem de Jesus também era: arrependei-vos dos seus pecados, batizem-se e vocês serão salvos. Essa era a mensagem. Este jovem procura Jesus pelo objetivo certo. Ele não procura Jesus pelas bênçãos físicas. Ele procura Jesus com interesse nas bênçãos eternas, que é tudo o que eu e você devemos buscar. Esse jovem começa muito bem. Ele chega para Jesus e diz: Mestre, como eu poderei herdar a salvação? Como é que eu posso herdar a vida eterna? Olha que interessante, querido. Hoje em dia, as pessoas estão só preocupadas em acumular bens nessa vida aqui que nós temos.
As pessoas esquecem que essa vida vai passar, e talvez antes mesmo do que a gente se programe. Às vezes tem gente que fala assim: eu sou muito jovem, terei muito tempo. E esse é um dos principais erros da juventude contemporânea. E às vezes até de nós mesmos. Achamos que nós iremos durar para sempre. Ou então, que quando nós morrermos, nós iremos levar isso que nós conquistamos nessa vida. Esse jovem inicialmente nos ensina que nós devemos buscar a Deus pelas bênçãos da eternidade, ou seja, pela salvação. Jesus Cristo não morreu, preste atenção, ouvinte da palavra do Senhor do Café Diário. Jesus Cristo não morreu e nem passou por tudo que ele passou para você andar de BMW, não. Para você andar de Corolla, para você andar de Ferrari, não. Ele não morreu por isso. Ele não morreu para você fazer viagens para Miami, para Cancún, para seja o que for, não. Ele não morreu para isso. Ele morreu para te livrar do fogo do inferno. Ele morreu para te livrar de uma eternidade de perdição. É para isso que ele morreu. É por isso que ele morreu. Ele morreu para que eu e você tivéssemos uma chance de nos reatar a aliança com Deus. Que essa aliança havia sido pecado desde o Éden. Havia sido quebrado desde o Éden. Então Cristo morreu para que nós possamos ter novamente a chance de sermos salvos através do que ele fez e não através do que nós venhamos a fazer. Então esse jovem, ele busca a Jesus com o interesse certo. Qual era o interesse dele? Mestre, como eu posso herdar a vida eterna? Então nós vamos perceber, querido, que às vezes nós temos buscado a Deus ou temos ido à igreja para buscar por coisas nossas e não entendemos que nós devemos priorizar aquilo que é eterno, porque quando nós priorizamos aquilo que é eterno, sem sombra de dúvida, o Deus que é fiel, ele supre tudo e o demais que nós viemos a precisar. A Bíblia diz que Davi diz: já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor, Deus os guarda. Então esse jovem busca Jesus com o interesse da salvação. Como ele pode ser salvo? Ele era rico, ele tinha tudo do bom e do melhor. Então esse jovem, ele vai ser questionado por Jesus e diz: olha, você conhece a lei, você conhece o mandamento, não adulterarás, não matarás. Jesus começa a dar para eles mandamentos que a lei de Moisés poderia, que a lei de Moisés havia transmitido para eles durante gerações, para que eles seguissem. E ele diz para Jesus: mas mestre, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Ou seja, ele vai se orgulhar porque ele conseguia cumprir tudo o que Jesus havia dito para ele. Ele vai se alegrar porque ele diz: pô, se é isso, então eu estou salvo, porque eu cumpro isso desde a minha juventude, eu cumpro isso desde a minha meninice. Então se só é isso que eu preciso, então, ou seja, então eu estou bem na fita, não preciso fazer muita coisa. Só que Jesus vai surpreendê-lo, porque Jesus vai dizer para ele: de fato, você cumpre muito bem a lei, mas te falta um detalhe. E diz: mestre, qual é o outro detalhe? Porque se eu conseguir cumprir isso aqui, eu imagino ele na mente dele, se eu conseguir cumprir, não matar, não roubar, matar, não honrar pai e mãe, o que vier eu tiro de letra. Então Jesus diz para ele: olha, pega tudo que você tem, tudo que você tem, vende e distribui entre os pobres. Quando aquele jovem ouve, querido, essa palavra, ele estremece, porque a Bíblia diz que ele era muito rico.
Então aquele jovem, naquele momento, ele vai se retirando, se retirando, se retirando e vai embora. Irmãos, preste bem atenção na aplicação desse texto. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, buscando a Deus, aprendendo da palavra de Deus. E de repente, devido à nossa busca, à nossa dedicação a Deus, Deus, por vontade dele, decide abrir as portas para você. Você começa a prosperar, você começa a ter uma condição melhor, Deus vai te honrando. Isso é muito comum acontecer. E de repente, você está numa condição muito bem, confortável, e você começa a se distanciar de Deus. Eu já vi muitos casos de pessoas assim, que vão para a igreja, buscam a Deus, não tinham nada. Muitas das vezes, não é regra, mas muitas das vezes, problemas no relacionamento, problema com droga, problema com prostituição, problema com um monte de coisa. Vão para a igreja, são transformados. Jesus muda a história dessas pessoas, abençoa de uma maneira sobrenatural. E quando estão bem na vida, viram as costas para Jesus e vão embora. Porque demonstram que, na verdade, eles não queriam a salvação. Na verdade, eles queriam simplesmente a bênção do Salvador. E tem tanta gente, querido, que tem ido às campanhas, os cultos, tem sido abarrotado com promessas de mudança financeira, de casamento, de prosperidade. E eu não sou contra, mas eu sou contra as pessoas só baterem na tecla de que Deus só está interessado com o seu sucesso nessa vida. Esse jovem inicialmente queria salvação, só que ele não queria abrir mão das suas vontades. Se você não está disposto a se sacrificar para servir a Deus, lamento lhe dizer, querido, mas infelizmente você não está no lugar certo, porque uma vida cristã, uma vida de serviço a Deus, é uma vida de sacrifícios. É uma vida em que nós vamos todos os dias rejeitar a mim. Vai ter dia que não vai ser. Tem dia que você não vai conseguir cumprir isso. Mas o seu objetivo é fazer a vontade de Deus e não a minha. Lembra quando Jesus estava no Getsemane orando, que o seu suor se transformou em gota de sangue? Ele clama ao Senhor que, se possível, passe dele o sofrimento que ele teria que passar. Mas todavia, que não fizesse a sua vontade, mas que a vontade de Deus prevalecesse. Às vezes nós queremos até Deus, mas nós queremos Deus, a nossa vontade e mais algumas coisinhas que a gente quer trazer junto. Só que quando você vem para Cristo, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus diz: negue-se a si mesmo e siga-me, ou seja, deixa para trás todas as tuas bugigangas e segue-me. Em outra passagem ele vai dizer, quando ele é questionado: mestre, onde tu moras? Onde tu moras? E ele diz, e ele responde: os pássaros têm seus ninhos e os lobos seus covis, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a sua cabeça. O que Jesus estava querendo dizer é: não se preocupe em conquistar nada, porque o trabalho que nós estamos fazendo aqui nessa terra não é se apegar às coisas desse mundo, porque nós temos uma herança que não é desse mundo. Quando eu e você nos apegamos às coisas desse mundo, demonstra que nós não pertencemos ao reino que Jesus vem buscar. Nós pertencemos ao reino dessa terra. Quando eu e você se prendemos
as nossas conquistas nessa vida, nós estamos dizendo: Deus, eu quero ficar aqui. É isso aqui que eu quero viver. O meu céu, a minha herança já está aqui. Meu carro, minha casa, minha moto, meu apartamento, meu sítio e etc. Mas aquele que deseja realmente ter um relacionamento com Deus não se prende a absolutamente nada. Até porque entende que nada é seu. Tudo foi Deus que deu. E quando eu e você não nos prendemos a essas coisas, nós entendemos que se nós tiver, amém. Se nós não tiver, amém também, glória a Deus. Como o apóstolo Paulo diz, eu sei conviver com comer, com não comer, com passar frio, com passar calor. Em tudo eu dou graças a Deus. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, nesse café diário, querido, não prenda o teu coração a coisas. Não prenda o teu coração à matéria. Tem tanta gente se perdendo por causa de coisas tão banais. E Deus olhando e dizendo: filho, eu tenho tanta coisa mais importante para você, para tua família, para o teu casamento. Tem pessoas que têm condições boas, mas a família é totalmente destruída. Filho não obedece a pai, esposa não honra o marido não honra a esposa. É xingamento, é palavrão, é agressão verbal, física. Só que Deus está dizendo: o que eu tenho para vocês é algo infinitamente melhor e maior. Mas se desprende dessas coisas, porque o que eu tenho para vocês é coisas maiores. Olha o que diz em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha que interessante. Em outras passagens, o dinheiro vai ser mencionado como mamon, que é um título também para um Deus. Então nós vamos perceber que não há espaço. Quando Jesus questiona aquele jovem, sabia que ele amava a Deus, Jesus sabia que ele amava a Deus, mas que também amava a sua riqueza. Quando Jesus diz para ele vender tudo e dar para os pobres, não era que Jesus queria ver ele na miséria, não. Não era que Jesus queria ver ele na pindaíba, não. Era que Jesus queria separá-lo das coisas que são nessa terra, para que ele pudesse amar a Deus, independente de ter ou não ter. Quando você ama a Deus, você glorifica tendo ou não tendo. Mas você entende, em tudo Deus está cuidando de mim. Quando você se prende o teu coração, um dinheiro, uma casa, ou o que seja, você está dizendo: eu quero Deus, mas eu também não confio plenamente em Deus. Eu preciso confiar também no que eu tenho, a minha segurança. Então Deus está dizendo para cada um de nós, querido, não se prenda a coisas, porque as coisas vão e vêm. Você perde, você ganha. Mas Cristo não. Quem tem Cristo tem tudo. Então, querido, que você nessa manhã, lembre-se, não busque somente a Deus pelas bênçãos, mas busque a Deus também para ter um relacionamento com Ele. E as demais coisas virão para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que te dê um dia muito abençoado. E até o próximo Café Diário, em nome de Jesus.